Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante, voltando no tempo para explorar a história de uma das figuras mais importantes e inspiradoras da história da humanidade, Abraão. Já pararam para pensar o que significa deixar tudo para trás por uma promessa? Largar sua casa, sua família, sua zona de conforto, tudo baseado na fé? Pois é exatamente essa a história que vamos desvendar hoje. A história de Abraão não é apenas um relato antigo, é uma lição poderosa sobre fé, obediência e a incrível jornada que começa quando decidimos confiar em algo maior que nós mesmos. Então, preparem-se, peguem seu café ou chá e venham comigo descobrir como um homem comum de uma cidade chamada Ur dos Caldeus se tornou o pai de uma multidão de nações. Nossa história começa há mais ou menos 4.000 anos, numa cidade próspera e movimentada da Mesopotâmia chamada Ur dos Caldeus. Imaginem uma metrópole da antiguidade, com templos imponentes, um comércio vibrante e uma cultura rica. Era nesse cenário que vivia um homem chamado Abrão, que mais tarde conheceríamos como Abraão. Ele era casado com Sarai, que depois se tornaria Sara, e vivia uma vida relativamente normal ao lado de sua família, incluindo seu pai, Terá e seus irmãos. A vida em Ur era definida pela adoração a vários deuses, e a família de Abrão não era exceção. Eles viviam imersos nessa cultura politeísta, seguindo as tradições de seus ancestrais. A vida seguia seu curso, aparentemente sem grandes surpresas no horizonte, mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. Em meio a essa rotina, Abrão recebe um chamado que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história. Imaginem a cena. Um dia, de forma direta e inequívoca, Deus fala com Abrão. A mensagem era clara e radical. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Parem para pensar no peso dessas palavras. Não era um convite para uma viagem de férias. Era uma ordem para abandonar tudo o que ele conhecia. Sua segurança, seus laços familiares, sua identidade cultural, tudo. E o destino? Era um mistério. Apenas a terra que eu lhe mostrarei. Era um salto no escuro, um teste supremo de confiança. Mas o chamado não veio de mãos vazias. Junto com a ordem, veio uma promessa grandiosa, uma promessa de 7 partes que era quase inacreditável. Deus prometeu a Abrão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos analisar isso. Primeiro, a promessa de uma grande nação. Isso era especialmente significativo porque Abrão e Sarai não tinham filhos e já eram de idade avançada. Parecia impossível. Segundo, uma bênção pessoal. Deus prometeu prosperidade e favor sobre a vida de Abrão. Terceiro, um nome famoso. Ele não seria esquecido, seu nome ecoaria através das gerações. Quarto, ele mesmo seria uma bênção para os outros. Sua vida teria um impacto positivo no mundo. Quinto e sexto, uma proteção divina. Quem o abençoasse seria abençoado, e quem o amaldiçoasse, amaldiçoado. E, finalmente, a promessa mais impactante de todas. Através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Era uma promessa que transcendia sua própria vida e alcançaria toda a humanidade. Diante de um chamado tão radical e de uma promessa tão extraordinária, o que você faria? A resposta de Abrão é o que o define. Aos 75 anos de idade, uma fase da vida em que a maioria das pessoas busca estabilidade e descanso, Abrão obedeceu. Ele não questionou, não negociou, não pediu um mapa detalhado. Ele simplesmente confiou. Juntou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens e os servos que possuía, e partiu. Deixou para trás a cidade de Harã, para onde tinha se mudado com seu pai,
e começou sua jornada em direção ao desconhecido, em direção a Canaã, a terra prometida. Essa atitude de obediência imediata, baseada puramente na fé na palavra de Deus, é o coração da história de Abraão. É um exemplo poderoso de que, às vezes, os maiores passos em nossa vida não são dados com base no que vemos, mas no que acreditamos. Ele não tinha garantias visíveis, apenas a certeza da promessa de quem o chamou. E essa certeza foi suficiente. A jornada de Abrão até Canaã não foi fácil. Era um caminho longo, perigoso, cheio de incertezas. Mas ele perseverou. Ao chegar em Canaã, Deus aparece novamente a ele e confirma sua promessa. À sua descendência darei esta terra. Em resposta, Abrão constrói um altar ao Senhor. Esse ato de construir altares se torna um padrão em sua vida. Cada altar era um marco de sua fé, um memorial de seu encontro com Deus e uma declaração pública de sua devoção. Era sua forma de dizer: eu estive aqui e Deus falou comigo aqui. Este lugar é santo. Esses altares eram pontos de conexão, momentos de gratidão e reafirmação de sua aliança com Deus em meio a uma terra estrangeira e muitas vezes hostil. Mostra que a fé de Abraão não era passiva, era ativa, expressa em adoração e gratidão, mesmo antes de ver a promessa completamente cumprida. Claro, a jornada de Abraão não foi uma linha reta de fé perfeita. Ele era humano, como nós. Houve momentos de dúvida e medo. Um dos exemplos mais conhecidos foi quando uma grande fome atingiu a terra de Canaã. Em vez de confiar plenamente na provisão de Deus, o medo o dominou, e ele decidiu descer para o Egito. Com medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa, Sarai, ele pediu que ela dissesse que era sua irmã. Esse plano, nascido do medo, trouxe complicações sérias, e ele foi repreendido pelo faraó. Essa história é crucial porque nos mostra que até mesmo os grandes heróis da fé têm seus momentos de fraqueza. A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar do medo. A jornada de Abraão nos ensina que Deus permanece fiel mesmo quando nós vacilamos, e que os desvios e erros podem se tornar oportunidades de aprendizado e de retorno ao caminho da confiança. Anos se passaram e a promessa do filho ainda não havia se cumprido. Abrão e Sarai já estavam muito velhos. A dúvida começou a surgir. Foi então que eles tentaram ajudar a Deus. Sarai, sendo estéril, sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Desse plano humano nasceu Ismael. Embora Abrão amasse Ismael, ele não era o filho da promessa. Esse episódio nos mostra o perigo de tentar realizar as promessas de Deus com nossas próprias forças e em nosso próprio tempo. Muitas vezes, a impaciência nos leva a criar soluções que geram mais problemas e sofrimento, como a rivalidade que surgiu entre Sara e Agar. A lição aqui é clara. A espera faz parte do processo da fé. Confiar em Deus também significa confiar no seu tempo, mesmo quando parece demorado demais. Então, quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele novamente para reafirmar a aliança. Foi nesse momento que Deus mudou seu nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. O nome de Sarai também foi mudado para Sara, que significa princesa. A mudança de nome era simbólica e poderosa. Era Deus declarando que a identidade deles não estava mais no passado, mas na promessa futura. E a promessa foi reiterada de forma ainda mais específica. Sara, apesar de sua idade avançada, daria à luz um filho, e ele se chamaria Isaque, que significa riso. A reação inicial de Abraão e Sara foi de incredulidade. Eles riram da ideia. Era algo tão fora do comum, tão impossível aos olhos humanos. Mas Deus responde com uma pergunta retórica que ecoa até hoje. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E conforme prometido, no tempo determinado por Deus, Sara concebeu e deu à luz um filho, Isaque.
O riso de incredulidade se transformou em riso de alegria. O nascimento de Isaque foi a prova viva da fidelidade de Deus. Foi a materialização de uma promessa que parecia impossível por décadas. Esse evento não foi apenas a alegria de um casal idoso finalmente tendo um filho. Foi a confirmação de que Deus cumpre o que promete, independentemente das circunstâncias e das limitações humanas. O nascimento de Isaque foi o elo crucial na corrente da promessa, o começo da grande nação que Deus havia prometido a Abraão. Foi a vitória da fé sobre a dúvida, da paciência sobre a impaciência e do poder de Deus sobre a impossibilidade humana. A história de Abraão é uma fonte inesgotável de inspiração. Ela nos ensina que a fé é uma jornada, não um destino final. É uma caminhada com altos e baixos, com momentos de grande confiança e outros de medo e dúvida. Mas o mais importante é a direção que tomamos. Abraão nos ensina sobre a coragem de obedecer a um chamado, mesmo sem ter todas as respostas. Ele nos mostra a importância de construir altares em nossa vida, momentos de gratidão e conexão. Sua história nos alerta sobre os perigos da impaciência e de tentar fazer as coisas do nosso jeito. E, acima de tudo, a vida de Abraão é um testemunho retumbante da fidelidade de Deus. Ele é um Deus que chama, que promete e que cumpre, muitas vezes de maneiras que superam nossa imaginação. A pergunta que fica para nós hoje é: estamos dispostos a sair da nossa Ur dos Caldeus, da nossa zona de conforto, e confiar nas promessas que Deus tem para a nossa vida? E aí, o que acharam dessa jornada incrível pela vida de Abraão? É uma história que realmente nos faz refletir sobre o significado da fé. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando outras histórias e lições inspiradoras como esta, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E o mais importante, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual parte da história de Abraão mais te impactou. Eu adoro ler e interagir com vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui e nos vemos no próximo vídeo.